Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, especialmente aqui no Brasil, e esse tema é o agronegócio. Esse é um setor que foi responsável por mais de 25% do PIB brasileiro só em 2020, que equivale a quase 2 trilhões de reais, e ele emprega uma parcela muito expressiva da população no país. O agronegócio também envolve alguns riscos, especialmente quando a gente fala dos riscos atrelados a mudanças climáticas e também riscos da própria natureza do negócio, mas, de todo modo, é inegável que esse é um dos principais pilares da economia brasileira. Para vocês terem noção, o agro brasileiro é responsável por alimentar aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo, de acordo com um estudo realizado pela Embrapa no ano de 2021. Bom, para aprofundar esse tema e entender um pouco mais sobre o assunto, no episódio de hoje a gente vai conversar com o Tadeu Ruza Barreto, que é gestor de crédito aqui na Itaú Asset e é especialista nesse tema. E aí, Tadeu, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mind Asset. Bom dia, Marília, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Vamos falar um pouquinho desse mercado gigantesco e cheio de desafios e oportunidades que é o agronegócio brasileiro, né? Pois é, legal. Bom, Tadeu, antes de mais nada, acho que seria legal a gente começar explicando a diferença entre algumas terminologias, né? A gente ouve muito falar na pecuária, na agricultura, na agropecuária, no agronegócio, enfim. E para algumas pessoas talvez não esteja tão clara a diferença entre esses termos. Será que você consegue explicar para a gente o que significa cada um deles? Sim, muito se fala, né, entre agropecuária, agronegócio, agribusiness, pecuária, né? Então aqui tem algumas diferenças. Eu gosto de separar em duas caixinhas mais básicas aqui para se entender. A primeira delas é agropecuária, que a gente está falando aqui da produção agropecuária efetivamente aqui, né? Produção de soja, de milho, de cana-de-açúcar, a pecuária em si, né? A criação de bovinos, de aves, de suínos. Então aqui a gente está falando muito do produtor. O agronegócio como um todo, ele envolve toda a cadeia, né? Ele começa lá atrás com a indústria de fertilizantes, né? Com a mineradora, por exemplo, extraindo o fósforo que vai virar um fertilizante, até esse fertilizante ir para uma lavoura, virar uma produção agropecuária, depois ele ser transformado na indústria em farelo, em óleo de soja. Esse farelo também vai para alimentação animal. Então é toda essa cadeia que a gente chama de agronegócio, né? E não só da produção, né? Aí começa, nesse mundo todo, entra os prestadores de serviços, entra também o setor financeiro, financiando aqui, né? Então é um ecossistema gigantesco que se mostra ao redor do agronegócio, e o brasileiro é um dos maiores do mundo, se não for o maior. Não, legal, deu para entender um pouco mais o que é o agronegócio, né? Você acabou de falar aí do mercado brasileiro. Você consegue falar um pouco mais sobre a relevância, né, desse setor aqui no nosso país? Como você mencionou no início, o PIB brasileiro de 2020 chegou a 26%, o PIB do agro, né, foi 26% do PIB, 21% a gente estima que esse número se aproxime de 30%. É um setor que emprega 20% das pessoas no Brasil, em ampla expansão. É um setor que ele é descorrelacionado com a nossa economia local, né? Então, tudo que a gente vem passando de dificuldade no micro, o agronegócio, como ele é muito voltado para a exportação, ele acaba se descorrelacionando e com isso traz uma perenidade aqui de crescimentos, né? E o Brasil é o principal player exportador aí de diversos produtos agrícolas, o que traz essa resiliência, né? E o mais legal é que o Brasil também está na vanguarda de produtos também descorrelacionados. Eu vou te dar um exemplo, né? O Brasil é o maior exportador de soja, também é o maior exportador de carne bovina, também está na liderança do açúcar, do café. Então, são produtos que também têm uma certa descorrelação. Isso traz um grande benefício, porque quando um não vai muito bem, o outro acaba compensando. Por isso que o PIB do agro ele é crescente e com pouca variação. Uhum. Não, legal, já deu para entender que o Brasil realmente é um grande exportador, e você mencionou aí alguns dos principais produtos, né, que estão envolvidos nessa cadeia. Você consegue falar um pouco mais de quais são os grandes produtos aí que a gente exporta?
Eu vou te dar alguns exemplos aqui em grandes números, né? Por exemplo, a soja é o carro-chefe do Brasil, né? O Brasil, ele passou os Estados Unidos, ele já se posiciona como o maior produtor de soja e também o maior exportador de soja. O volume exportado em 2020 chegou a quase 29 bi de dólar. E aí depois a gente vem na primeira posição também de produtor exportador de açúcar, chegando a quase 9 bi de dólar. Café também, principal produtor, principal exportador, chegando em 5 bi de dólar. Etanol, a gente já virou um exportador de etanol, somos o segundo colocado em exportação de etanol e o segundo colocado em produção de etanol. E o complexo de carne, né, principalmente carne bovina, nós somos o segundo produtor mundial e o principal exportador de carne bovina do mundo. Então, o Brasil se posiciona aqui na liderança de quase todas as commodities agrícolas. Uhum. Não, bem legal. Bom, acho que deu aí para a gente ter um panorama do Brasil, né, enquanto exportador. E agora eu queria entender um pouco de quais são os nossos parceiros. Quem são os principais parceiros do país nesse mercado? A China se posicionou, né, ao longo das últimas 2 décadas como o principal cliente do Brasil quando se fala de produtos agrícolas, né? Hoje, cerca de 36% de tudo que a gente exporta vai para a China e esse número ele é crescente. É um exemplo bacana, né, de como está mudando a direção do mercado, né? A União Europeia sempre foi um grande parceiro do Brasil, o Oriente Médio, e aqui a gente tá se direcionando mais para a Ásia, e a China é o principal player, mas a gente acredita também que Indonésia, Índia, todos os países que têm uma população grande, que está migrando para as cidades, tendem a se tornar os maiores parceiros do Brasil nos próximos anos. Eu gosto muito de usar um exemplo, né? Há 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade de agronomia, a gente falava, o dia que a China começar a consumir carne, vai mudar o panorama do mercado de carne brasileiro, né? O dia que cada chinês da cidade começar a comer um bife, a gente não vai ter oferta suficiente para atender essa demanda. E esse mercado ele aconteceu simplesmente em 4, 5 anos. A China saiu de nulo exportação quase, hoje ela consome quase que 50% da carne exportada do Brasil, né? Então, acho que tem muita coisa pela frente, muitos outros movimentos de mercado que vêm além da carne, né? Uhum. Não, é realmente impressionante esse mercado. E bom, aqui, né, a gente está falando da China, por exemplo, como cliente do Brasil, né, o Brasil como grande produtor, mas quais são os outros grandes produtores e exportadores no mundo, né? Você mencionou aí que o Brasil é o maior em alguns produtos, mas quais são os outros grandes exportadores do mercado? Exportadores, Argentina é um grande exportador, os Estados Unidos é um dos principais exportadores, como produtor também, né? A China, além de ser muito importadora, ela também é uma grande produtora de muitas commodities. Tem a Índia também, numa posição bastante importante ali, falando de açúcar, a Austrália, um pouco México, então temos uma diversidade grande aí de produtores, mas assim, Brasil, Estados Unidos e China como os principais players produtores. Não, bem legal. Bom, Tadeu, agora eu queria falar assim, um pouco do que a gente está olhando daqui para frente, né? Como que você enxerga as perspectivas, né, para esse mercado, para o mercado do agronegócio aqui no Brasil? Tem alguns números, né, que a FAO traz para a gente de aumento populacional e migração da população para as cidades, né? Eu acho que um número bem bacana que eu gosto de citar é que até 2050 nós seremos 9 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo, né? E eu vou precisar de 70% de aumento de produção de alimentos, porque também essas pessoas estão migrando para a cidade. E o Brasil simplesmente vai ser responsável por 40% dessa oferta. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de oferta de terras para expansão e vem melhorando muito a sua produtividade. E aqui, quando eu falo expansão, depois a gente pode até detalhar um pouquinho mais da parte ambiental, mas aqui eu estou falando expansão em áreas que já estão abertas e estão degradadas. Então, nós estamos falando muito de ganho de produtividade.
expandir a agricultura em áreas de pecuária degradada e aumentar a produtividade onde a gente já tem. E o Brasil é o país que territorialmente, também por clima, fertilidade de solo e todas as condições, é o país que tem condição de ofertar esses 40% de tudo que o mundo vai precisar produzir. Uhum. Não, bem legal. E, bom, como eu mencionei no início, né, a gente também tem alguns riscos, né, atrelados a essa indústria, né? A gente muito ouve falar das questões relacionadas a mudanças climáticas, sazonalidade, né, das produções, variação no preço das commodities. Você consegue falar para a gente um pouco mais sobre os riscos do agronegócio? O produtor, aqui falando, né, do produtor em si, né, ele é uma indústria a céu aberto, né? Ele toma um risco que ele não controla, que é o risco climático ali, né? Obviamente, isso sempre foi um problema dentro da agricultura, mas à medida que o tempo vai passando, e a experiência que em diferentes áreas produtivas e a academia começa a trazer mais ciência para a produção, esses riscos eles começam a ser mitigados. O que eu estou querendo dizer? Hoje o Brasil ele é praticamente todo mapeado com aptidão agrícola para cada cultura. Ninguém mais hoje erra uma cultura plantando num lugar onde as condições edafoclimáticas não são favoráveis. Isso tem ciência, tem academia aqui envolvida, né? Outros riscos também que o mercado se tornou muito mais maduro, né? O produtor rural brasileiro hoje ele é muito mais tecnificado, tanto na produção, tanto dentro da porteira quanto fora da porteira, né? Hoje você tem ferramentas de trava de preço, ferramentas de barter, né? de troca, que permite ele produzir já sabendo quanto que vai ser a margem dele lá no final, já sabendo por quanto que ele vai vender aquele produto. Isso garante uma margem operacional que dá uma previsibilidade um pouco maior para o produtor. Estruturas de seguro de crédito também, né? Seguro climático, elas cada vez mais vêm crescendo no Brasil. A política agrícola do Brasil também tem incentivado cada vez mais seguros climáticos. Então, uma vez que eu tenho uma segurança do ponto de vista de produção, porque eu tenho tecnologia para produzir, se eu tiver problema climático, eu tenho seguro. Do ponto de vista do preço de venda, eu tenho uma segurança porque eu consigo vender antecipado. Todos esses riscos eles começam a ser mitigados e todas as empresas que estão dentro desse ecossistema também começam a ter uma tranquilidade maior de financiar esses produtores ou ser parceiros desses produtores, enfim. Uhum. Não, bem legal. Bom, acho que deu aí para a gente ter um bom panorama, né, de todas as oportunidades, né, nesse mercado. E agora aí, né, com os riscos que você salientou, mas com todas as possibilidades de mitigação desses riscos, que eu achei super interessante, eu nem sabia. E agora, assim, juntando tudo isso, assim, fazendo um wrap-up do que a gente falou aqui hoje, minha dúvida para você você considera, então, esse setor uma boa oportunidade de investimento? Com certeza, Marília. Não só eu, mas o mercado vem reconhecendo isso, né? Eu vou te dar um exemplo de um número dos CRAs, né? O CRA é um produto de investimento que ele é legal porque ele tem isenção para pessoas físicas e esse produto ele já é conhecido dentro do mercado de capitais. Em 2018, nós tivemos quase 7 bi de emissões de CRAs no Brasil. Esse número em 2019 ele já passou para 16 bi. A gente mais do que dobrou. E o ano passado eu não tenho número, mas também foi uma emissão recorde de CRAs. Que quer dizer isso, né? O mercado já começa a olhar para esse mercado, além de ter um incentivo, obviamente, mas começa a olhar de uma maneira diferente, querer entender o que é o mercado do agronegócio. O ano passado nós tivemos a felicidade da aprovação de um produto de investimento, de um fundo de investimento voltado para o agronegócio, que é o FIAGRO. Também vai ser uma possibilidade de investimento para muitas pessoas entrarem nesse mercado. E a gente vê o mercado financeiro querendo entender cada vez mais sobre o agronegócio e desmistificando muita coisa. Então, eu acho sim que tem muitas oportunidades.
todo esse crescimento e esse amadurecimento do mercado agro, ele demanda crédito. O mercado agro ele é muito exigente em necessidade de capital, é um capital muito intensivo. Então, no mundo de crédito do agro, vai ter muitas oportunidades. Mas é claro, né, todo mercado em expansão, ele te traz muita oportunidade e muitos riscos. Então, o recado que eu gostaria de deixar aqui, né, é entrar nesse mundo sempre com quem entende, né, com quem está presente e muito presente. Eu acho que o Itaú é uma casa que hoje é um dos principais players do mercado agro no Brasil. O Itaú, como banco, tem 53 bi em ativos de crédito no agro, é uma posição muito relevante e tem presença regional aqui em todos os cantos produtivos do Brasil. Então, tá com casas como essa, que entende muito o que está acontecendo lá em Sorriso, no Mato Grosso, em Balsas, no Maranhão, em Erechim, faz toda a diferença, porque você consegue mitigar muito bem os riscos e saber o que de fato é uma boa oportunidade. Uhum. Não, legal, excelente. De fato, assim, esse é um tema que os investidores precisam ficar de olho, né? E como eu falei no início, né, esse é um setor que inegavelmente é um dos principais pilares da economia brasileira. Então, todo esse contexto, né, que você trouxe pra gente só ajuda a gente a entender, né, e salientar ainda mais. Foi super legal bater esse papo com você, Tadeu. Então, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Mind Asset e espero poder contar com você para uma próxima. Com certeza, estou à disposição. Foi muito bacana o bate-papo. Conte comigo e com todo o nosso time aqui de crédito estruturado da Asset. Sucesso! Bom, e só lembrando aos nossos ouvintes de seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais, onde a gente está sempre produzindo muito conteúdo e respondendo às dúvidas dos nossos seguidores. E se você gosta do Mind Asset e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!